Olá, seja bem-vindo a mais uma etapa do treinamento Atende Nutri. É um treinamento de excelência para nutricionistas que querem viver do seu consultório. Mas, diferencialmente de outros cursos, a gente quer oferecer o melhor, uma experiência para os nossos clientes e realmente podermos escolher, a nossa ocupação profissional. Como muitos me pediram, eu fiz um vídeo extra sobre o Mind Map, que é fantástico, gente. É uma ferramenta que nos auxilia muito para ter uma representação visual e funcional com maior clareza, imitando mais ou menos as nossas conexões cerebrais. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não vê a informação de uma forma linear. Por isso, o aprendizado com esta técnica, com essa ferramenta, nos auxilia bastante, facilita muito a compreensão das funções do mapa mental, com palavras-chave. E a partir de uma dinâmica eficiente, nós vamos desdobrando com recursos visuais esquemas sobre determinado assunto. A forma que o nosso cérebro entende e faz as conexões, ele é um pouco mais complexo do que normalmente a gente utiliza. Então é extremamente importante o aprendizado e uso dessa ferramenta. Inclusive você pode utilizar essa ferramenta com os seus pacientes, ter uma sessão com seus clientes só sobre mapa mental, para montar a estrutura de uma alimentação ou de uma dieta. E ele é bem amplo. O mapa mental é um diagrama utilizado para representar ideias, palavras, tarefas, estudos, lições. Então, ele é bem interessante para que a gente tenha, como eu disse já anteriormente, uma representação gráfica, radial e não linear, estimulando a imaginação e o fluxo natural das ideias, tá? Assim como o nosso cérebro. Então é muito interessante, reduz o tempo, parece uma coisa mais complexa, mas não é. Você reduz o tempo, favorece a aprendizagem, lapida o processo cognitivo, registra, pode ser usado inclusive em apresentações, tá? E pode fazer para projetos, pode fazer o resumo de um livro. Então é bem importante e é extremamente interessante. Use imagens. Por isso que também tem programas e softwares, inclusive alguns gratuitos, que fazem mind map, mas você pode fazer uma folha em branco, e aí você colore, desenha, põe figurinha, cola figurinha, faz o próprio desenho. Se for fazer com alguma ferramenta no PC, no seu computador ou no seu tablet, você pode fazer com letras diferentes. Então é muito importante a criatividade, usar símbolos, cores, triângulo, retângulo, tarará, né? E cores diferentes, figuras, imagens. Agora, é importante que você seja claro e que aquele layout tenha significado para você, seguindo a organização. Tudo começa com uma ideia central. Como eu disse, né? Você pode fazer ele bem colorido, deve, com desenhos, com textos, com setinhas, mas segue de uma ideia central. E a partir da ideia central, você vai desmembrar tópicos. Eu só tinha feito até essa fase com vocês, porque a ideia era depois pegar um tópico e aplicar o Smart. Mas eu vou ensinar como desmembrar essa ferramenta, porque ela é bem interessante. Então, por exemplo, o nosso cliente, nosso paciente está preocupado com saúde. Então, saúde é a ideia central. Eu pus um símbolo que para mim remete à saúde, para você talvez não. Olha que interessante, aqui em alimentação eu pus um tagine. É uma panela de cerâmica, de barro, que se usa em Marrocos. E ela me remete muito à discussão de saúde. Por quê? Porque mesmo que seja de carne, na base ela sempre tem legumes.
Em Marrocos quase não tem obesos. Eles comem muitos legumes, muitos vegetais. E esse prato típico me remete a uma alimentação saudável, né? Eu viajei por lá, eu fiquei quase 30 dias viajando pelo Marrocos e eu percebi isso. Eu comia, eu que não como carne, tem tagine de legumes. E eu comi muito esse prato. E é com azeite, tem de frutos do mar, o que vocês quiserem, mas sempre, sempre acompanhado com bastante legumes. É importante identificar a satisfação, o propósito. Então, eu pus aqui um coraçãozinho para mim, né? Estar satisfeita, alinhada com o meu propósito, com as minhas metas, tem pulsa o meu coração, né? Então, eu pus um coração. Lazer, eu gosto muito de trekking, caminhadas, então isso seria a minha atividade de lazer. Socialização, olha como é importante o significado pessoal. Aqui para mim é um símbolo de Wi-Fi. Por que é um símbolo de Wi-Fi, Vanessa? Porque me lembra conexão. Agora, para outros, é justamente esse símbolo que lembra isolamento, porque aí todo mundo fica conectado no seu celular e não se comunica. Ok, respeito sua opinião. Como eu disse, tem que ter um significado para você. E para mim isso me lembra de me conectar com as outras pessoas. Feliciência é um caminho, né? Com algumas curvas, mas é um caminho, é um caminho em direção a um ponto final. Então, esse meu estado de felicidade tem uma correlação com isso. Finanças, corte, onde eu vou gastar menos. Estresse, ouvir música. Pode ser filme, pode ser conversar, pode ser o próprio trekking, o que vocês quiserem. Trabalho, eu pus um computador. Sono é uma questão de disciplina, me lembra relógio. Então, eu ponho relógio e eu realmente procuro dormir, né? Deitar no mesmo horário e para manter a qualidade do meu sono. Exercícios, andar de bicicleta. Então não tem certo e não tem errado, mas vejam o que eu montei, a primeira estratégia, que é o tema central e os tópicos principais. A partir dos tópicos principais, eu monto os subtópicos. Eu elejo pelo menos 3 deles. Eu sugiro vocês montarem os subtópicos de todos. Depois eleger 3 principais, como por exemplo, para ter uma melhor qualidade de sono, limitar a cafeína, ouvir uma música tranquila antes de dormir, desligar a TV e quaisquer tela 1 hora antes de dormir. Exercícios. Eu sugiro combinar com uma amiga, aquecer antes de fazer atividade física e alongar. Então, fazer exercício, aí você vai esmartizando, né? Então tá, que amiga você vai combinar, a gente já vai falar disso. Finanças, listar as despesas, anotar meus rendimentos e separar uma pequena reserva. São formas que você vai esmiuçando, né? Quantos subtópicos eu ponho? Olha, é sugerido no máximo mais um 4º nível. Então, o primeiro é aqui, a ideia central, segundo nível, primeiro 1, 2, 3, no máximo um 4º nível. Por quê? Porque, na verdade, passa a ser uma demanda e uma compreensão da criação de 3 subníveis. Por quê? Porque o tópico central, ele se mantém, mas eu começo a nivelar a partir de tópicos associados a ele. Então, aqui no máximo eu poderia ter mais uma ação sobre cada aspecto. Aí não precisam ser 3, tá? Mas assim já é o suficiente. Ideia central, tópico e subtópico. E aí eu começo a entender isso e usar recursos como seta, símbolo, pontuação, forma geométrica, imagem, cor, né? E vou dando essas orientações. É importante eu entender isso, fazer e montar essa estrutura e liberar a criatividade. Mas eu não sou bom em desenho, não tem problema. Isso é para e sobre você.
tá? Então tem vários livros aí que eu recomendo, né? O do Tony Buzan, Mapas Mentais. O Tony Buzan tem bastante trabalhos. Tem softwares, o Mind Master, o Kugli It também, MindNode, Stormboard. Tem vários aí, né? Poplet, MindMix, eu uso inclusive esse mapa mental. Então, isso facilita muito a tua memorização, vai definir o tema central, vai reunir as informações que você precisa, elencar depois que preencheu as prioridades. A regra é bem simples: informações gerais e depois informações relevantes àquele assunto. Se precisar, reorganiza antes de finalizar. E aí você trabalha com as informações que você prestar. Depois eu pego essas informações e eu posso aqui, ó, por exemplo, exercício, e aí smartizar. Quando, que horas, como, para reforçar na mente esse assunto. Viu como é fácil? E fica bem bacana, né, gente? Eu adoro trabalhar com mapas mentais. Vou mostrar o Canvas, que é gratuito. Tem vários modelos de mapas mentais para você seguir. Eu salvei aqui alguns modelos, ó. Esse é mais circular, esse aqui. Então tem que fazer sentido para você. Esse é uma outra forma. Esse é um outro mapa mental, né? Esse aqui ele trabalha um pouquinho em questão do expertise, das considerações, da decisão e da retenção. Então, como que eu vou elaborar? E aqui ele já associa com planos de ação, também é muito bom. Esse é uma outra forma gráfica do mapa mental. Esse é uma outra forma do mapa mental, então você faz lá o círculo, mas vejam que todos eles têm isso, de ir subdividindo em níveis. E aqui são alguns mapas mentais. Ó, esse aqui são dicas para economizar energia na escola. Foi um trabalho realizado com crianças. Então, economia de água, ele fez em azul. A instalação de painéis solares, colocar torneiras. A lanchonete e restaurante, comprar de produtor local, geladeira com selo A. Sugerir um dia da semana, então sem carne. Quando? Quinta. Vejam que aqui ó, deu aquele exemplo da subdivisão. Transporte, caminhando e de bicicleta e de ônibus. Ó, esse é um dos trabalhos, viram que lindo que fica? E acreditem, esse tipo de configuração mental ativa nosso cérebro melhor do que a velha hierarquia escrevendo embaixo como a gente está acostumado. Tá? Isso aqui é uma questão de administração de tempo. Então aqui ele está administrando o tempo. Então formas de comunicação, a clareza, a rapidez, eficiência, trocas. O importante é ter desenhos, cores e desenhos. Esse aqui é um outro modelo de mapa mental que você pode estar utilizando. Esses eu tirei da internet, estão todos disponíveis e eu pus as referências. Então ela coloca lá a super mulher, ó, com capa, paraquedas, né? Então ela coloca fotos, férias, música. Esse é um outro mapa mental, esse é feito com software. Então, ó, bem bacana para a gente utilizar, né? E aí você faz o seu mapa mental e você fazendo a sua estrutura, o seu mapa, você vai, eu uso o Xmind, né? Quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu reduzir para caber aqui na tela. E aí você vai propor e apresentar isso para ter uma organização melhor, para poder montar, ó. Esse eu monto num software. Então eu vou lá e digito, aí eu ponho aqui, por exemplo, eu quero um subtópico, então esse aqui, ó, vou montar mais um subtópico.
Pronto, montei um tópico. Aí eu quero montar algo que se relacione. Aqui eu ainda posso fazer uma sub-relação, ó, e vai digitando. E aí depois você acrescenta e adiciona as figuras. Então, eu quero emagrecer, eu emagreço, preciso o quê? Comer menos. Então, eu tenho que fazer uma percepção de fome, usar pratinho de sobremesa. Isso foi o que uma paciente montou comigo, inclusive. Mais vegetais. Por quê? Porque vai precisar reduzir menos a porção por ela estar inserindo coisas saudáveis. Porque mais vegetais ela mantém saúde. Fazer exercício, ela vai alongar e vai fazer caminhadas, tá? Aqui ela já está falando em meditação. Então, esse é um software que eu uso, mas você pode montar isso no Word, inclusive, viu, gente? Tá? Vocês podem montar no Word, no papel, basta ter criatividade. Vejam aqueles desenhos lindos que a gente utilizou antes. Então, esse é do Xmind, tá? Não estou fazendo propaganda ao software, só comentando que a minha vulnerabilidade seja a tua força, só comentando o que eu utilizo. Esse já foi um outro software que esse pessoal usou, mas viram como fica bacana montar e entender. Aí você pega aquele que você elegeu e esmartiza, né? Então tá, o que que você vai fazer? Como que eu vou saber? Como que eu vou medir? Quando que vai obter esse resultado? Então você esmartiza ele. É isso aí. Fantástico, né? Acho uma ferramenta super útil. Você pode fazer um para cada assunto e todos os dias. E aí eu finalizo com essa mensagem que eu amo do Benjamin Franklin. A experiência é uma escola onde são caras as lições, mas em nenhuma outra os tolos podem aprender.